Ele estava prestes a desistir da própria vida. A pressão era insuportável. O medo dominava o coração dos homens ao seu redor. Cada passo que dava era como caminhar sobre brasas. O peso da responsabilidade esmagava seus ombros. Josué não era apenas um líder. Ele era o elo entre a promessa de Deus e a fé de um povo inteiro. E talvez você esteja vivendo a sua própria noite chuvosa agora. Aquela fase onde tudo parece escuro, onde o silêncio de Deus grita mais alto que qualquer palavra de consolo. Mas lembre-se, toda escuridão esconde uma aurora que ainda vai nascer. E na vida de Josué, ela veio acompanhada de um milagre que desafiou as leis do universo. Você já ouviu a história do homem que fez o sol parar no céu? Não é metáfora, não é simbolismo. A Bíblia é clara. Josué, o sucessor de Moisés, fez uma oração tão poderosa, tão ousada, que o próprio tempo teve que obedecer à sua fé. Mas antes de chegar a esse momento épico, o momento em que o céu parou para atender à voz de um homem, existe uma história enterrada, oculta, esquecida por muitos. Uma história de dor, dúvidas, coragem e fé. E hoje você vai mergulhar nessa história como nunca antes. A jornada de Josué começa muito antes da famosa batalha em Gibeão. Ele era ainda um jovem servo quando viu o mar se abrir. Ele presenciou as pragas do Egito, ouviu a voz de Deus tremendo sobre o Sinai. Mas quando Moisés morreu, tudo mudou. Imagine estar na sombra do maior profeta que já existiu. Imagine ser chamado para liderar milhões de pessoas, sem ter certeza se você era realmente capaz. Josué passou noites em claro questionando: e se eu falhar? E se Deus não estiver comigo como esteve com Moisés? Mas foi nessa fragilidade, nesse abismo de insegurança, que Deus falou com ele: não temas, Josué. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. E essa voz foi como uma chama que reacendeu a alma dele. Josué entendeu que não precisava ser Moisés. Ele precisava apenas confiar. E confiar, às vezes, é a parte mais difícil da fé. Os dias passaram. As guerras começaram. Reinos se levantaram contra Israel. E Josué, com uma espada na mão e o coração tremendo, foi à frente de cada batalha. Mas o ápice, o momento que o mundo nunca mais esqueceria, estava prestes a acontecer. Era uma batalha crucial. 5 reis se uniram contra Israel. O povo estava cansado. Os inimigos eram muitos, e Josué sabia, se não vencessem naquele dia, estariam condenados. Então ele fez algo que ninguém jamais havia feito. Olhou para o céu, estendeu os braços e orou com a fé de um homem que já tinha visto o impossível acontecer. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E naquele instante, o tempo obedeceu, o sol parou, a lua permaneceu imóvel. Por quase um dia inteiro, a terra permaneceu sob a luz do mesmo sol, porque um homem ousou acreditar que Deus poderia alterar até as leis da criação para cumprir a sua promessa. Pense nisso, e se a sua oração fosse poderosa, o suficiente para mover o céu? E se ao invés de fugir da sua batalha, você encarasse ela de frente como Josué? Talvez, como ele, você esteja cercado por gigantes. Talvez a noite esteja longa demais e você já não aguenta mais lutar. Mas é justamente nesse ponto de ruptura que nascem os maiores milagres. Josué não era um super-herói. Ele era humano, como eu e você. Tinha medos, dúvidas, cicatrizes, mas ele tinha uma certeza. O Deus que havia prometido não era homem para mentir. E essa certeza foi suficiente para mudar a história. A pergunta que eu te faço agora é: você tem coragem de orar como Josué? Você tem coragem de acreditar mesmo quando tudo parece perdido? Porque talvez hoje seja o seu dia de fazer o sol parar. Talvez a sua oração, feita com fé sincera,
seja tudo o que está faltando para o milagre acontecer. Se essa história tocou você, se de alguma forma ela despertou algo adormecido aí dentro, não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de fé, alguém que está vivendo a própria batalha em Gibeão, porque às vezes, tudo o que uma alma desesperada precisa é de um lembrete de que o céu ainda responde orações. E se você quer receber mais histórias como essa, com profundidade, fé e verdade, se inscreva agora no canal e ative o sino. Aqui, cada vídeo é uma jornada espiritual. Aqui, a Bíblia ganha vida e talvez seja aqui que o seu próximo milagre comece. Porque no final das contas, Josué não fez o sol parar apenas por ele. Ele fez por um povo inteiro. E você, por quem está disposto a orar?